Olá, trabalhadoras, trabalhadores brasileiros que têm contas no Fundo de Garantia ou tinham contas com saldo até o dia 31 de dezembro de 2023. Sejam essas contas ativas, que são contas que você continua trabalhando na empresa, sejam elas contas inativas, que é aquelas contas que você pediu demissão e não sacou o Fundo de Garantia. E importante, mesmo que você tenha optado pelo saque aniversário e feito saques em 2023. Você vai ter direito à distribuição de lucro que ocorrerá no próximo dia 31 de agosto. Continue assistindo o vídeo para entender melhor e saber quanto será acreditado na sua conta. Você vai saber calcular quanto irá entrar na sua conta no dia 31 de agosto próximo. Meu nome é Mário Adelino, presido a ONG Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador. Primeira coisa, o que é distribuição de lucro ou resultado do Fundo de Garantia? O Fundo de Garantia é uma poupança do trabalhador que é investido em habitação popular, saneamento básico, infraestrutura, saúde, vai por aí afora. A Caixa Econômica é o operador e ele dá lucro. Inclusive, parte do fundo é investido em letras do Tesouro Nacional. Então, o Fundo de Garantia dá lucro. E esse lucro, já que é o dinheiro do trabalhador que é investido, é justo que parte desse lucro vá para o trabalhador, que é o dono do dinheiro. Bem, em 2016 foi aprovada a lei que determinou a distribuição de lucro e determina um mínimo de 50% do lucro líquido do ano anterior. Então, em 2017 foi distribuído 50% do lucro de 2016, assim por diante, só que esse percentual varia, é mínimo de 50%, exemplo. Em 2022, a distribuição do lucro foi de 99%. Em 2022, o fundo teve um lucro de 12,8 bilhões e foi distribuído aos trabalhadores 12,7 bilhões, 99%. Mas agora, em 2023, o lucro do Fundo de Garantia foi recorde. Foi 23,4 bilhões, quase o dobro do ano de 2022. E o Conselho Curador aprovou no início de agosto, que o percentual da distribuição será de 65%. Ou seja, eu vou pegar 15,2 bilhões e distribuir por todos os trabalhadores que tinham contas com saldo em 31 de dezembro de 2023. E como calcular isso? É muito simples. Você vai pegar os seus extratos através do aplicativo da Caixa Econômica, que está disponível para celulares, e vai ver o saldo de cada conta. E pega o último saldo em dezembro de 2023. E vai multiplicar por 0,02693,258. Para arredondar, 0,02693. Então, vamos dar um exemplo prático. Eu tenho 10 mil de saldo na conta X. Se eu multiplicar por 0,02693, vai dar um crédito de R$ 263,90. Se eu tenho 5 mil, se eu tenho 6.500, é só multiplicar por 0,02693,258. Você vai ter exatamente o valor que será acreditado. Bem, um outro dado importante sobre a distribuição de lucro, ele é um valor que ele não incide para a multa de 40% se futuramente for demitido sem justa causa ou para a multa de 20% quando for uma demissão por acordo. Um outro dado também fundamental sobre a distribuição de lucro, como eu falei, você não vai poder sacar de imediato. Qualquer situação de saque do Fundo de Garantia, você vai sacar tudo que foi depositado, todo o rendimento, mais a distribuição de lucro. Então, é importante porque a distribuição de lucro tem compensado os confiscos da taxa referencial da TR, ocorrida principalmente de 2016 para cá. Por quê? Houve agora no mês de junho julgamento daquela ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, STF, e ele decidiu que a TR continua sendo o índice de atualização monetária, continua juros de 3% ao ano, mas decidiu também o seguinte, que se a somatória do rendimento do Fundo de Garantia do ano
juros de 3%, atualização monetária pela TR, mas a distribuição de lucro for inferior à inflação oficial do país, que é medida pelo IPCA, o fundo vai ter que, no mínimo, render a inflação oficial. Então, ele daqui para frente não perde mais para a inflação. E no julgamento do Supremo, ele decidiu que nenhum daqueles trabalhadores que entraram com a ação para recuperar as perdas desde 99, estimamos quase 5 milhões de trabalhadores, iriam recuperar as perdas. Então, a decisão final é: não houve recuperação de perda, mas houve a garantia do rendimento do fundo não perder mais para a inflação. Bem, então, trabalhador, um dado para finalizar. Nós nos sentimos muito orgulhosos porque a distribuição de lucro do Fundo de Garantia, a origem foi um projeto de lei de uma campanha de abaixo-assinado do Instituto Fundo de Garantia em 2007, chamada Fundo de Garantia há 40 anos, Justiça para o Trabalhador. E trabalhamos vários anos na Câmara, no Senado, para aprovar essa lei. Em 2016 foi feita uma medida provisória e depois transformada em lei pelo Congresso. Então você hoje tem um rendimento a mais, o que é muito importante, porque o Fundo de Garantia é sua poupança, é a poupança privada do trabalhador depositado pelas empresas. Então cuide do seu Fundo de Garantia, porque é uma poupança para amanhã comprar um imóvel, para um tratamento de doença, se for demitido, ter uma reserva para aquele período que pode ficar desempregado. Então, o Fundo de Garantia são quase 22 situações de saque, e tem hoje, inclusive, o saque aniversário, que eu tenho algumas restrições, mas é mais uma opção de saque. Então, eu peço, divulgue esse vídeo para os seus amigos. Qualquer dúvida, entre no nosso site www.fundegarantia.org.br. Muito obrigado.